aí, meus amigos, vamos aproveitar que os principais campeonatos da Europa estão começando. A gente vai falar hoje de mais 3 ligas e dar aqueles palpites de quem vão se classificar para Champions, quais serão os campeões. Hoje a gente vai falar de Bundesliga, Serie A Team e Ligue 1. Começando no campeonato alemão, a Bundesliga, não tem muito para onde correr. Acho que o Bayern vai ser campeão novamente, ampliar o domínio no campeonato alemão. O Bayern que perde o Lewandowski, mas contrata o Mané, contrata outras opções, mas para todos os setores do campo o Bayern se reforçou. Você tem o De Ligt chegando na zaga, junto com o Mazraoui para a lateral direita. Você tem o Gravenberch no meio, o Matistel na frente com o Mané, que é o jovem lá que veio do Rennes. É um time que se preocupa bastante em reforçar os setores do campo e criar um elenco cada vez mais vasto. E, além de tudo, ainda pode chegar o Konrad Laimer, que já trabalhou com o Nagelsmann no Leipzig. É um time que tem uma variação tática na mão do treinador alemão muito interessante, consegue jogar com 3 zagueiros, consegue tanto formar uma linha de 4 como formar uma linha de 3 zagueiros. Quando está no momento ofensivo, o Davis se solta, se libera na lateral esquerda. Você tem um ataque cada vez mais móvel, agora com o Mané, bem diferente das características que tinha o Lewandowski. É um cara que consegue sair da área, consegue se movimentar, inverter posição, um ataque rápido. Os caras criam muito e são muito efetivos, basta ver o que eles fizeram contra o Eintracht Frankfurt na partida de estreia da Bundesliga, 6-1 fora de casa. Eu acho que não tem como tirar esse domínio do Bayern, pelo menos não agora. Um time muito forte no ataque, muito forte na defesa, com o De Ligt agora, que eu acho que vai ser um De Ligt bem diferente do que foi o da Juventus. Mostrar aquele potencial que eles tinham mostrado quando começou a carreira no Ajax. Você tem o Neuer, que dispensa apresentações, um time que varia e consegue ser efetivo em todos os momentos, em todas as variações que testa. Acho que o crescimento do Nagelsmann é evidente, tem muito para melhorar ainda, no geral como treinador, e acho que ele vai fazer muito disso no Bayern de Munique. Não tem para onde correr, campeão para mim, Bayern. E aí a gente vai falar da briga que mais interessa na Bundesliga nesses últimos anos, que é a vaga na Champions. São 4 classificados na Bundesliga para Champions. Acho que a segunda colocação fica com o Dortmund, é o time do Royce, e tem todo um potencial a ser extraído, contratando jogadores jovens como o Schlotterbeck. Você tem o próprio ADMI, que eu acho que vão crescer bastante no Dortmund. Fez contratações também pontuais, como o próprio Sully, que veio do Bayern de Munique. É um time que se reforçou. Tem o Haller, que infelizmente tem a fatalidade dele, que vai deixar ele uns meses no mínimo, afastado dos campos. Mas, inclusive, além da volta dele, que deve acontecer nessa temporada, você tem o Dortmund se movimentando para trazer outro atacante para repor essa falta dele momentânea. É um Dortmund que ainda deve chegar a respostas e que, com o que já tem, é promissor. É um trabalho que, obviamente, não está pronto. É uma característica do Dortmund ter jogadores jovens para eles evoluírem, mas acho que eles conseguem se manter na segunda colocação facilmente da Bundesliga, seguidos por Leipzig na terceira. Acho que esses times ainda podem variar de posição, mas no geral se classificam Dortmund, Leipzig e o Bayer Leverkusen. Ambos, Leipzig e Bayer Leverkusen, são times de jogadores jovens com potencial a crescer cada vez mais. A Bundesliga é muito caracterizada por esses times que priorizam ter jogadores jovens até entre os titulares. Você tem do lado do Leipzig um time com Nkunku, que já foi o que foi na última temporada, fazendo uma temporada ali de top 10 melhor do mundo, sem ser nem muito presunçoso no que eu tô falando. O cara fez uma temporada realmente absurda. Você tem a chegada do Raum, você tem um meio de campo que é composto ali por jogadores de muito potencial, como o próprio Dani Olmo, o Szoboszlai. É um time que tem muita qualidade e que deve continuar seu crescimento. Acho que se classifica até com uma certa tranquilidade para a Champions. Deve até incomodar ali o Dortmund, quem sabe, por uma segunda colocação. E o Bayer Leverkusen também na mesma pegada. Tem o Diaby, tem Patrick Schick. Você tem a chegada do Adam Lohse, que a gente pode ouvir bastante desse nome nessa temporada. Então é bom ficar de olho. Acho que fecha o G4 do campeonato alemão entre Bayern, Dortmund, Leipzig e o Bayer Leverkusen. Partindo para a próxima competição, vamos falar rapidamente do campeonato francês. Não tem muito mistério, acho que o PSG vai ser campeão novamente. É um time que tem se reforçado de uma maneira diferente, trazendo jogadores longe de serem os astros que o PSG estava contratando recentemente, mas que tem muito potencial e que podem ajudar muito esse time, como o Vitinha, como o próprio Renato Sanches, que é uma força no meio de campo que o PSG tem que ter devido a ter o trio MNM na frente, porque você sabe que os caras têm não é uma dificuldade, não é da característica deles marcar, né? Então você precisa ter um meio de campo mais forte fisicamente, com mais ritmo. O Renato Sanches pode fazer isso. Você tem a chegada do Ekitike e o Luis Campos, que ainda deve contratar bastante nessa janela, né? Até setembro.
O Fabrício Romano chegou a noticiar que o PSG quer contratar um zagueiro, um meio de campo e um atacante ainda nessa janela. Então é bom ficar de olho e eu acho que só tem a melhorar. Acho que o Galtier, o novo técnico, vai fazer um trabalho bem melhor do que o Pochettino e ser campeão até com mais facilidade da Ligue 1 nessa temporada. Na Ligue 1 são só 2 classificações diretas para Champions. O segundo, acho que fica a vaga com o Lyon, time do Paquetá, que talvez inclusive até possa sair, mas no geral tem uma boa base ali, tem um trabalho bem efetuado até então. Acho que o Lyon tem todas as condições para conseguir essa última vaga direta na Champions, para Champions na Ligue 1. E falando de Série A Team, o campeonato mais movimentado entre esses três, são 4 vagas para Champions. E eu acho que a gente tem, possivelmente das 5 principais ligas, é o título que vai ser mais disputado. Porque ali na Ligue 1 você tem um favorito claro, na Bundesliga também, na La Liga você tem uma briga entre dois mais evidente, assim como na Premier League. Só que na Série A Team eu consigo colocar 3 times que vão brigar por título nessa temporada. Por quê? Vejo Inter e Milan se mantendo nesse nível de conquistar ou de brigar pelo título da Série A Team, indo até o final da competição com chances de ser campeão ou um deles podendo se tornar. E também acho que a Juventus vai fazer uma temporada bem melhor do que na última temporada, agora com Massimiliano Allegri, dando uma continuidade a esse início de trabalho dele e, obviamente, um treinador muito mais preparado do que era o Pirlo, do que foi também, do que foram os últimos técnicos da Juventus. Então, acho que o Allegri pode sim ter condições, além de que trouxe contratações pontuais e que podem render bastante. Querendo ou não, Pogba em condições ideais, que ele só obteve em clube na Juventus e sob o comando do Massimiliano Allegri, o auge do Pogba em clube foi justamente ali, com a Juventus e com o Allegri como técnico dele. Então é uma esperança do Pogba se renovar. Teve uma lesão no início da temporada aí, que deve deixar ele ainda afastado muito tempo, mas acredito que possa voltar a jogar um futebol mais próximo do que foi o seu auge e melhor do que foi no United. Além, claro, do Di Maria, que também acho que deve render bastante na Itália, por mais que já tenha os seus 33 anos, é um cara de muita qualidade, técnica, drible, apurado, velocidade, acho que vai contribuir demais. Além, claro, da continuidade agora do mais adaptado Vlahovic, você tem também um rodízio ali no gol entre Perin e Chesney, você tem uma chegada do Bremer na defesa para a zaga, um meio de campo reforçado com Pogba, com o McKennie buscando a sua adaptação completa ali. Então é uma Juventus com melhores opções e com um trabalho que pode ser colher frutos bem melhores do que foi na última temporada, do que ele conseguiu a classificação na Champions, mas ficou longe de briga pelo título. Acho que a Juventus dessa vez vai incomodar e eu coloco ali esses 3 brigando ponto a ponto pelo título. Só que, sinceramente, eu acho que a Inter de Milão vai levar. Volta do Lukaku, Lautaro sendo o que é, você tem uma Inter que também conseguiu e já tinha uma base muito boa, base vice-campeã da Série A Team, mas que foi até o final disputando. Volta do Lukaku, que é onde ele também teve a melhor fase da carreira dele, tem as condições perfeitas lá para ele jogar. Ele queria muito essa volta à Inter porque ele sabia já como funcionava o esquema, ele conseguiu, tá lá por empréstimo de 1 ano e no geral acho que a Inter tem um potencial muito forte. Tem umas contratações também pontuais que fez aqui e ali, pode perder o Skriniar ainda, pode, mas acho que a campeã do Scudetto vai ser a Inter de Milão, seguidos por Milan e Juventus. A Juventus já dei esse aspecto em geral, mas eu acho que ainda não vai pintar título. Eu diria que até uma segunda colocação, acho que eu coloco a Juve na segunda colocação e o Milan em terceiro. Vai cair um pouco o Milan, acho que o Milan obviamente tem um elenco forte, o time atual campeão italiano, tem a chegada do De Ketelaere, mas você tem o Ibra que vai passar boa parte da temporada fora, vai ser mais a questão da liderança dele. O Milan ainda fez poucas movimentações no mercado, queria o Renato Sanches, mas perdeu para o PSG. Acho que no geral você tem um time que obviamente não vai cair muito de prateleira, só que eu acho que a Inter e a Juventus vão ter condições mais de ultrapassar o Milan nessa temporada, eles estão mais bem organizados para isso. A Inter já deu muito trabalho no ano passado e agora tem o Lukaku de volta. Acho que o Milan vai acabar sofrendo um pouquinho até pela falta do Ibra, tem uma adaptação nova de jogador de Ketelaere, são processos que que vão acontecer no Milan, mas eu acho que ele no mínimo fica no top 3 e aí eu coloco o Inter, campeão, Juventus na segunda colocação, Milan na terceira e a Roma na quarta. Acho que o Mourinho vai conseguir levar a Roma para a Champions League, tem a chegada do Dybala que particularmente me empolgou, tem o Abraham mantido, que já foi o artilheiro do time na última temporada, você tem chegadas ali como o do Matic, você tem o Ainaldo, que foi oficializado também a contratação da como certa pelo Fabrício Romano.
é uma Roma contratando e bem. Acho que tanto o Wijnaldum como o Dybala podem ajudar bastante. O Dybala tem uma surpresa ter sido contratado pela Roma. O Mourinho, a gente sabe da capacidade dele como técnico, é um cara muito vencedor, que tem um esquema que, por mais não seja encantador, funcionou várias vezes na carreira dele. Eu acho que a Roma fecha o G4 com louvor, deixando para trás Lazio, deixando para trás Napoli. Acho que a Roma vai fechar o G4 do campeonato italiano e no geral a gente tem esse aspecto que eu falei para vocês nessas 3 ligas. Então, acho que vai se suceder assim a temporada. Se você discorda, comenta aqui, fala de qualquer uma das 3 ligas a que você mais acompanha ou das 3. Não esqueça de compartilhar também para os seus amigos que acompanham essas 3 ligas ou qualquer uma das outras, porque a gente também falou, tem vídeo falando da La Liga, tem vídeo falando da Premier, então tem conteúdo para vocês. Só resta assistir e compartilhar. Valeu, tamo junto, tchau!